A paz do Senhor, irmãos. Que bom você estar no nosso canal. E nós continuamos falando sobre a história da educação no contexto da Bíblia. E nós já falamos de Deus como professor, do desenvolvimento da escrita, da educação em Israel. E agora nós chegamos num ponto que é decisivo para o israelita, que vai marcar uma grande e profunda mudança, não só na nação como um todo, mas no sistema educacional, que é o cativeiro babilônico, certo? Nós vamos ver, na Bíblia Sagrada, quando os judeus, por não obedecerem a Deus, eles são levados para o cativeiro. E a primeira coisa assim que nós vamos entender é que em Israel já havia uma escola bem formada. Quando você vai lá para Daniel capítulo 1, você vai ver o rei da Babilônia, ele separando jovens que já eram altamente instruídos para fazer parte ali do governo na Babilônia. A ideia era trazer aqueles jovens ali para o meio, para que eles fossem influenciados pela cultura babilônica e eles pudessem trazer essa cultura para o meio de Israel também. De tal maneira que a primeira coisa que faziam era mudar os nomes. Era mudar os nomes. Daniel e seus amigos tiveram os nomes mudados. Mas preste atenção assim nas entrelinhas. O que o rei queria? Não somente jovens bonitos, mas que fossem instruídos, que fossem muito bem instruídos, que tivessem uma educação formal, que soubessem escrever, que soubessem ler, que soubessem geometria, matemática, que soubessem o básico, que soubessem ler, que soubessem escrever, que fossem bem instruídos. Para quê? Para somar no reino e também ajudar no desenvolvimento ali daquele grande império que se formava. Então, quando eles foram levados cativo, aconteceu algo que os reis não esperavam. Surgiu dentro do coração do judeu o seu sentimento nacionalista. E nesse sentimento nacionalista, eles pegaram e se focaram ainda mais na lei de Deus, buscando a Deus. E o que isso vai influenciar em Israel? Que como eles não estavam mais na sua nação, eles foram arrancados da sua nação, o templo foi destruído, vai surgir lugares de adoração chamados sinagoga, certo? Sinagoga, que eram, vamos dizer assim, templos em forma reduzida, onde era ensinada a palavra de Deus, eles eram instruídos, e também as crianças começavam a sua educação formal, aprendendo a escrever e a ler as primeiras letras. Então, o cativeiro babilônico serviu para trazer esse despertamento, E essas sinagogas, diferente do templo, que o templo era em Jerusalém, as sinagogas começaram a se desenvolver aonde tinha um grupo de judeus. Era necessário, no mínimo, 12 homens para se formar uma sinagoga. E nessa sinagoga havia toda a educação formal. Aprendia a ler, escrever, matemática, a história do povo. E foi formando ali um sentimento nacionalista. De tal maneira que 70 anos depois, nós vamos acompanhar isso, em Jeremias, Daniel, depois Esdras, Neemias, Zacarias, Ageu, depois de 70 anos, quando eles estão retornando para sua casa,
o povo estava mais forte e mais preparado para desenvolver a educação em Israel do que antes. Tá? Porque, primeiro, eles aprenderam a cultura babilônica, depois medo-persa, que se desenvolveu muito, tá? que já era muito desenvolvida. Os assírios em Nínive, eles tinham uma grandíssima biblioteca, certo? Não em livros como nós temos hoje, mas em papiro, em tabletes de argila, como nós já falamos em outra aula. E Israel teve profundo conhecimento de tudo isso daí. Você vai lendo lá o livro de Esther, Esdras, Neemias, que nós já citamos. Israel estava intimamente ligado ali, estava inserido naquela cultura, mas como o trabalho dos levitas e dos sacerdotes foi tão grande, despertando o sentimento nacionalista, eles não se misturaram. Eles aprenderam, absorveram a educação que estava ali e fortaleceram, se fortaleceram com o surgimento da sinagoga. A sinagoga vai se transformar em centros culturais da nação, aonde eles vão aprender, eles vão ensinar e eles vão manter a sua cultura. Então a sinagoga ela funcionava como sendo uma escola. E assim nós vemos ali principalmente com Jesus, quando aos 12 anos ele vai ao templo para fazer a leitura da Torá e ser declarado homem. Mas como que isso acontecia? Acontecia quando aquela criança, desde pequeno, ele aprendia as primeiras letras e ele decorava toda a Torá. Para quê? Para que ele pudesse chegar naquele momento, aos 12 anos, fazer o seu bar mitzvah, que ele leria a lei diante das autoridades, ele recitaria a lei e ele seria declarado homem. Mas como isso seria possível? Através de um exaustivo treinamento de leitura, de escrita. Então, todo judeu, quando chegava aos 12 anos, ele tinha pleno conhecimento da sua língua, Poderia não ser um doutor como Paulo, mas ele tinha conhecimento. Então, a questão da sinagoga foi muito importante. E esta sinagoga, nós vamos ter aí o seu desenvolvimento principal através da vida de Esdras, certo? Que foi um escriba, um sacerdote escriba, que ele pegou e cuidou de trazer para o meio do seu povo, certo? Esse desenvolvimento cultural, educacional, Esdras era um homem muito inteligente, versado, ele era um escriba, ou seja, alguém que era responsável por manter as sagradas letras. Esdras, ele tem um papel muito importante dentro do judaísmo e da literatura e da educação judaica. Por quê? Porque Esdras ele fez toda uma revolução gramatical, porque até então não havia uma gramática hebraica, tá? Ele reformulou, ele renovou. Lembra como foi feito alguns anos atrás, que houve a renovação da língua portuguesa, e algumas palavras não existem mais, acentos, mudou. Esdras fez isso, ou seja, ele modernizou a língua da época
E isso foi difundido através das sinagogas. Então as sinagogas se tornaram não somente um centro religioso, mas se tornaram um centro educacional. Então as sinagogas são extremamente importantes dentro da cultura hebraica, certo? Dos judeus, e nós vemos aqui até hoje, elas se espalharam pelo mundo, né, difundindo a cultura judaica e também, né, sendo polos de educação formal, né, onde se aprende as letras cotidianas, né, dentro do judaísmo. Então, a sinagoga é um ponto muito importante. Da onde surgiu a sinagoga? Surgiu exatamente de um momento crítico dentro dos judeus, que foi a diáspora, que foi o cativeiro que iniciou-se com os babilônios. Então, irmãos, nós estamos estudando esse contexto histórico da educação dentro da Bíblia. E por que você precisa saber disso? Para você também poder aplicar essa ideia de Esdras aonde você está. Que a educação dentro da igreja não é somente para ensinar as leis religiosas, que são extremamente importantes. Então, irmãos, por que nós precisamos compreender sobre esse panorama histórico? Para transformar a nossa forma de ensino e compreender que Deus ele quer que nós sejamos formados num todo. A sinagoga ela ensinava a educação religiosa, sim, mas também ensinava o homem, né, a matemática, o português, no caso não seria o português, seria o hebraico, né, a geometria, ensinava a astronomia, ensinava geometria, geografia, que são coisas necessárias para o dia a dia. Então valorize o ensino formal, certo? Que os seus filhos, seus alunos recebem, né? Ajude eles a aprender melhor o português, né? Trazendo noções de geografia, incentive ele, certo? Para que ele, aprendendo a educação formal, ele traga para dentro da igreja e faça com que o povo de Deus consiga se desenvolver mais. Tá? Deus te abençoe, obrigado por este tempo que você está nos ouvindo. Eu sou o pastor Emerson. Se esse vídeo, né, trouxe alguma edificação para a sua vida, se você gostou, dê o seu joinha, inscreva-se, ative as notificações e eu tenho certeza que será muito importante para você e para nós também. Deus te abençoe, em nome de Jesus.